Fala, devs! Então, bora lá para mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar de um negócio muito legal e muito importante de quando a gente está trabalhando com o Flutter, que é navegação no Flutter. Tá, beleza. Para onde que a gente vai? O que que a gente pode fazer? Quais são as melhores dicas para você encontrar o melhor caminho para o seu projeto? Para você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal da Gabu Dev, e hoje a gente vai falar desse assunto de Flutter e navegação. É muito importante porque quando a gente está construindo um software, um aplicativo, às vezes a gente não se preocupa com isso e lá na frente vai ser uma grande dor de cabeça para você. Então vamos lá. Primeira coisa, trazendo aqui alguns cenários. Quando você está trabalhando num projeto, você precisa entender quais caminhos que você quer seguir. Do tipo, eu vou criar um projeto, por exemplo, que tem um aplicativo, e aí ele precisa de fazer uma navegação via Deep Link. O que é Deep Link? Por exemplo, sabe quando você recebe um e-mail de algum aplicativo do banco ou algum aplicativo de rede social que manda você clicar ali, aí você clica e vai diretamente para uma página específica dentro do app? Isso é o conceito de você trabalhar com Deep Link. E muitas das vezes trabalhar com Deep Link é mais fácil você usar uma abordagem no Flutter que se chama navegação por rotas. Mas eu vou mostrar aqui a minha tela que existem alguns caminhos que você pode seguir e também vou mostrar do meu software, aqui o da GripPeg, que roda na maquininha da Stone, como que eu fiz e qual é a solução que eu adotei. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui a minha tela, que aí vai ficar mais fácil da gente passar por cada coisa. Beleza. Então aqui com a tela, olhando a documentação oficial do Flutter aqui mesmo, para ser mais fácil pra gente. Então o que eu tenho? Normalmente no Flutter, para você navegar, você pode utilizar o Navigator e utilizar aqui os parâmetros. Só que no caso, aqui a gente está navegando, instanciando uma classe. Então, esse é a forma mais simples de você navegar no Flutter. Eu vou navegar, vou lá, chamo a minha tela aqui, instancio a minha tela, faço a navegação, beleza, utilizo o Material Page Route ou Cupertino ou a animação que você quiser, beleza, resolvido. Tudo bem. Só que esse aqui é a forma mais padrão e você normalmente vai utilizar ela em cenários menores, ou do tipo, eu tenho um módulo, eu tenho uma tela específica, eu quero abrir aqui, mas o resto eu quero ter um padrão de rotas nomeadas. Por quê? Vamos lá, e aqui embaixo já tem. Aí tem dois cenários. Vai ter esse cenário que você vai utilizar essa abordagem ou você vai utilizar rotas nomeadas. Por padrão, aqui explica também os motivos que eles não recomendam rotas nomeadas, dos limites, porque, por exemplo, quando você precisa de fazer deep links e tudo mais, você precisa fazer uma configuração antes. É mais esse sentido assim. Mas hoje, a maioria dos projetos que eu já trabalhei, que eu trabalho, a gente usa rotas nomeadas. Às vezes não só o padrão do Flutter, eu crio um padrão por cima, eu vou mostrar, ou utiliza, por exemplo, alguma biblioteca. Então, por exemplo, quando você trabalha com rotas nomeadas, qual que é a diferença? Você vai navegar passando o nome de uma rota. E aí, isso se torna muito parecido com o mundo web ou com outras tecnologias também que usam essa mesma abordagem. Particularmente, eu prefiro essa abordagem porque você vai configurar toda a navegação do seu app em um lugar só, então fica muito mais fácil de você lidar do seguinte: eu preciso chamar uma tela, ou, por exemplo, eu tenho um módulo, tem vários módulos, aí você está trabalhando num projeto muito grande, então, qual que é a rota para abrir a tela de Pix? /Pix ali você abre. Então, a transação, fazer tal coisa, /Pix, não sei o que. Aí você pode configurar toda a sua árvore de navegação. Então, deixa eu só abrir aqui pra gente. E aqui, navegar, muito simples. Aí você pode ter coisas mais avançadas na navegação por rotas, que é o seguinte. Você pode, por exemplo, aqui, você pode fazer o Route Delegator, o Information Parser para você receber parâmetros e tudo mais. Vou trazer um pouquinho o meu código aqui de como eu utilizo, porque aí vai dar um pouquinho mais de clareza. Se eu trazer aqui o meu código, que é o da GripPeg, eu utilizo o seguinte. Eu tenho aqui a configuração utilizando um onGenerateRoute. Eu tenho aqui, o onGenerateRoute. E aí, o que eu faço? Eu coloco aqui a minha rota inicial e aí eu consigo acessar todas as minhas rotas através desse onGenerate. Porque para web eu coloco um keyboard list em dois. Mas se eu abrir aqui, o que acontece? Eu crio uma classe, configurei todas as minhas rotas e olha, as minhas rotas elas recebem argumentos. Então eu consigo pegar no argumento da rota, por exemplo, o command ID, eu posso pegar um objeto inteiro, aí depende da forma que eu quero trabalhar. Ou pegar só uma string. Então, outras vantagens também de você configurar as rotas é que você consegue ter os acessos e passar os parâmetros. O único ruim de você trabalhar com rota nomeada é que quando ela tem parâmetro, se você esquece de passar o parâmetro,
e aí você pode quebrar. Então, aqui você tem um possível erro no seu projeto. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque aí, se você vai trabalhar com rotas e essas rotas têm parâmetros, você tem que deixar ou documentado, ou na hora que você for utilizar, você sempre lembrar de passar. Mas como é uma tela de pagamento, eu preciso ter relação, por exemplo, com a comanda, então sempre eu vou passar. Então, é aquela coisa, né? Você pode trabalhar da forma que você achar que faça mais sentido. Tem outras formas também que você poderia trabalhar aqui, por exemplo, com Command ID recebendo aqui por cima. Mas, no caso aqui, para mim funciona dessa forma, passando argumento. Foi o jeito mais simples para a minha aplicação, tá? Que é o projeto da GripPeg, que aí ele não precisa de uma complexidade tão grande de navegação. E uma das coisas que eu gosto de fazer a navegação customizada e por rotas dessa forma, tá vendo que tem o modal? Ou seja, eu criei um esquema que eu consigo colocar todos os modais da minha aplicação para ser abertos via rota. Então, por exemplo, como que eu fiz isso? Aqui eu tenho um SafeNet que ele verifica se o usuário tem algumas configurações. Senão ele vai mandar para a tela da Splash, e da Splash ele vai mandar para login ali, ele vai distribuir. Mas aqui ó, a parte mais legal é isso aqui, ó. O que que eu faço? Eu verifico, né? Se não tiver, ele direciona para a rota principal aqui e manda o null. Aí nesse null aqui você poderia colocar uma tela do tipo, essa rota não existe e tudo mais. Mas no meu caso aqui, isso aqui para mim resolveria. Agora, olha que legal. Eu tenho um modal. Certo? Então, toda vez que eu tenho uma rota aqui com modal, eu vou chamar um Page Router Builder aqui e vou abrir no conceito de modal. Eu vou ter o stack, vou colocar aqui o modal sendo renderizado aqui na minha tela, eu vou deixar o fundo escurecido, colocar o modal por cima e vou fazer um slide transition aqui. Então, no caso, eu faço uma animação de modal utilizando a navegação por rotas. Então, essa é um dos pontos legais de você trabalhar com rotas, é que você tem um controle de fazer algumas coisas que às vezes você teria que toda hora ficar abrindo modal, por exemplo. Aqui no caso, você chama uma rota /modal, você sabe que é o modal, ele já vai se comportar com esse esquema. Um chazinho aqui só para deixar a voz equilibrada. Então, voltando aqui, e aqui embaixo, basicamente o que eu faço? Eu tenho o material page route, eu passo os argumentos que eu recebi, passo o nome da rota e passo aqui o meu builder. Dessa forma, eu consigo ter o projeto rodando aqui no Flutter Web tranquilamente, rodando na maquininha do Android e tudo com rotas. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui, deixa eu pegar uma rota aqui que eu chamei. Deixa eu ver onde que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui pra gente. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa rota aqui, ó, é mais legal. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Essa rota, eu pego os parâmetros dela, passo a navegação e eu passo os argumentos. No caso aqui eu estou passando até uma stream, porque eu quero ficar ouvindo em tempo real qualquer alteração que aconteça na comanda já refletir lá na tela. Então eu passo esse argumento aqui e aí na hora que eu estiver naquela tela e se tiver uma atualização aqui anteriormente, ele vai retornar para mim. Então fica simples. Olha, eu dou um push de name, coloco aqui e tudo bem. Se você quiser utilizar a forma de navegação chamando as classes, também funciona perfeitamente, não tem problema nenhum. Só que aí o que acontece? Você vai chamar, sempre que você tem mais de um módulo no seu projeto, pode ser que comece a ficar mais complexo. Você tem que fazer aquele monte de import. Tipo assim, a tela da home para chamar o Pix precisa conhecer o Pix. Como é que eu faço a tela da home chamar o Pix sem conhecer o Pix? Utilizando rotas nomeadas. E aí, tem uma outra camada, caso você tenha interesse, que é a camada de um package que foi criado e depois o Flutter adotou como sistema de navegação também, que é o GoRouter. E por que ele tem uma diferença desse sistema aqui? Porque o GoRouter, ele usa a API 2.0 de navegação. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a API 2.0, não vou entrar nesse mérito aqui, mas basicamente a ideia de você usar a API 2.0 é de você ter, resumindo, os efeitos de animação de navegação que a gente tem utilizando esse padrão aqui, que eu apresentei, só que você gerenciando a regra de negócio. E aí o GoRouter veio nesse sentido e ele funciona muito bem para projetos grandes e tudo mais. Ele é um pouquinho mais chato de configurar. Então, por exemplo, GripPeg, Gabu, por que você não usou? Porque no meu projeto não fazia sentido o que o GoRouter entregava. Ele entregava muita coisa porque eu precisava. Então eu fui pro simples para tipo assim, eu não tenho que ficar configurando e tudo mais. Fui pro simples, funciona ok, funciona muito bem. Então beleza, resolveu o meu problema. Mas se fosse pensar num projeto maior, aí sim, talvez ir para uma solução como o GoRouter seria mais safe, porque já é uma solução que tem várias coisas de navegações modulares. Então, por exemplo, aqui eu não tenho navegações modulares. Se você olhar o meu código, eu tenho toda a navegação do meu app está aqui. Mas se você quiser fazer uma navegação dentro do módulo, né, porque como o nosso projeto é separado em módulo aqui por causa do Flutter Injections, você poderia fazer esse tipo de coisa com o GoRouter, mais fácil. Então, você pode usar o Flutter Módulo aqui e o GoRouter, só que para gerenciar as rotas.
Então, por exemplo, se eu trazer aqui o código do GoRouter, é uma implementação que está no Flutter Dev, e aí tem toda a documentação aqui para você fazer. Por exemplo, vamos aqui, ó, Get Started aqui. Ó, você basicamente importa o GoRouter, cria um GoRouter aqui em cima, o seu router em cima do Material App.router e pronto, está configurado. Aí, a partir disso, você vai utilizando para você fazer a navegação, fazer as configurações, por exemplo. Aí a vantagem é que você pode ter por exemplo, um GoRouter com subrotas, né? Então você tem a rota principal, os paths, então funciona bem legal, sabe? Para um projeto maior, por exemplo, eu tenho a rota barra e dentro da rota barra eu tenho details. Então eu precisaria ter a rota barra ali no módulo, por exemplo, eu poderia ter nesse módulo, vamos supor, payment módulo, eu tenho um barra que vai para ele, mas eu tenho um barra details que entra dentro do GoRouter. Aí daria para fazer essa evolução, mas como nesse projeto do Agripag não faz sentido para mim, então por isso que eu não trouxe. Mas caso vocês queiram, tipo assim, Gabu, legal, o que você tem aqui funcionou no seu projeto, mas faz um refactor de utilizando o GoRouter no seu projeto para a gente entender o que faz sentido. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, aí eu faço dessa forma. Se não, beleza, a gente segue no futuro dos próximos vídeos e quem sabe eu trago um conteúdo mais sobre isso. Mas aí, se vocês quiserem, só deixar. Mas o GoRouter, eu gosto dele, só que eu não uso para projetos pequenos, por conta dele ser tipo uma ferramenta gigantesca. Ele tem um monte de coisa muito útil para projeto grande, mas para projeto pequeno talvez é colocar uma coisa a mais que não tem necessidade. Porque da forma que está ali, funciona perfeitamente a navegação, é fácil de eu dar manutenção, tudo que eu preciso fazer eu entro ali e beleza. Aqui já entra uma parte mais dinâmica e tudo mais que você vai precisar de fazer. Você ainda vai ter que fazer o estudo, né, de como funciona. Por exemplo, tem um Stateful Self Branch aqui, que é uma navegação por Bottle Navigator, que você pode ter no seu projeto. Index Edge Stack aqui. Então dá para você brincar de várias coisas que você quiser fazer, né, utilizando o GoRouter. Então, por isso que eu falo, ele é uma solução muito completa, recomendo. Só que assim, galera, se você está começando agora no seu projeto, vai no padrão que eu trouxe aqui da Agripag, só criando um generate route ali que funciona. E como que faz, né? Eu tinha mostrado aqui, é bem simples. Você cria uma classe aqui, ó, abstrata, coloca aqui todas as rotas, basicamente cria uma função aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, onGenerate route, pega aqui o route settings e você pode só retornar aqui diretamente para as rotas que existem. Ou se você quiser, você pode fazer uma navegação aqui, igual eu fiz, né, do Safe Navigate. Mas é isso, galera. Então, só para a gente finalizar aqui o vídeo, tem basicamente duas formas de você navegar com Flutter. Ou você vai navegar com rotas nomeadas, ou você vai chamar diretamente ali a sua classe. Ou você também pode utilizar o Navigator 2.0. E caso, né, vocês também queiram um conteúdo mais atualizado 2025 sobre o Navigator 2.0, eu trago aqui para vocês. Mas é porque o Navigator 2.0, ele te dá mais poder, só que te dá mais trabalho para você configurar. Então, às vezes, usar isso aqui é o safe. Você vai garantir o projeto legal, vai conseguir navegar, fazer tudo o que você precisa. E, galera, é o negócio que eu sempre falo. A decisão que eu tomo agora, por exemplo, na Agripag, não quer dizer que ela vai se manter no futuro. Pode ser que no crescimento do projeto, eu resolva colocar um GoRouter ou fazer algum outro tipo de alteração. Mas no momento agora, essa solução para mim atende. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.